boa? Tá boa? Então vamos lá. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Amando Brasil. Hoje mergulharemos no capítulo 6 das Escrituras de Jó. Nós vamos iniciar o nosso momento de conexão para que nós possamos estar mais abertos para receber a palavra e para que a gente possa se conectar com a sabedoria que vem do alto, que está muito além daquilo que os nossos olhos ou a nossa mente consegue compreender. Vou pedir que cada um encontre a sua posição, sua postura ereta, que feche seus olhos. Pode começar a respirar profundamente. Inspira o ar, conta até 3 e expira o ar contando até 6. Inspira, conta até 3 e expira, conta até 6. Inspira o ar, conta até 3. Procura voltar a sua atenção somente para a respiração ou para a contagem. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo que abençoe o nosso encontro no dia de hoje, que nós possamos receber exatamente aquilo que precisamos para a nossa semana. E nesse momento vamos nos conectar com a semana que passou, com os últimos dias, com tudo aquilo que vivemos e principalmente meditar sobre a aceitação. Quais foram as experiências, os episódios, os fatos que marcaram a nossa semana e que demandaram de nós uma aceitação, que muitas vezes vai além da nossa vontade, do nosso querer. Uma aceitação por algo que nós não pudemos ter controle, gerência. Uma aceitação sobre tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse diferente, mas que não pôde ser do jeito que nós gostaríamos. Medite sobre todos os fatos, todas as experiências e deixa vir à sua tela mental aquilo que de fato mais te chamou a atenção. Aquela experiência que você sabe que foi testado ou testada, que a sua aceitação foi posta à prova. Reconheça-se por ter aceito com resignação esta prova dentro do teu coração. E se isso não aconteceu, lembre que você pode recriar essa cena, reviver essa cena, tendo agora a compreensão de que essa é apenas uma prova e que não há prova sem propósito. Por mais amarga, por mais difícil, por mais distante que ela seja daquilo que você deseja, existe um propósito por trás desta prova que está colocando em xeque a sua capacidade de aceitar as coisas além da sua vontade. Vá agradecendo por ter a consciência de que existem 3 assuntos, que um deles são os seus assuntos, aqueles que você pode agir e controlar, fazer diferente. Os assuntos dos outros, que cabem a outras pessoas e não a você.
e os assuntos de Deus, que requerem de você a aceitação. E agora, devagarinho, com tranquilidade, alegria, paz no teu coração, você vai voltando para cá, sorrindo, encontrando o teu melhor sorriso, a tua melhor versão. E muito obrigada, Livana, por você estar aqui hoje, nesse momento, trazendo para nós a tua compreensão sobre capítulo 6 de Jó. Está com você. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Aliás, eu acredito que todos estejamos muito bem, né, depois dessa condução que a Márcia faz aí no início dos encontros. Sempre essa meditação, essa respiração profunda que ela nos conduz, nos levando para um estado aí de calmaria, de tranquilidade, de presença, que é isso que a gente precisa, né, para colher da palavra o que faz sentido para nós. É essa presença, é essa escuta verdadeira, né? E até pela escuta, eu vou falar, até vou confessar para vocês que no começo do estudo do livro de Jó, bem nos primeiros encontros, 2 encontros, eu falhei e acabei então pegando o estudo depois, né? Acompanhando o estudo depois. Mas desde então, desde que eu comecei voltei a participar e a escutar com atenção, né, o grupo, enfim, ler a palavra antes e vir aqui escutar a partilha com atenção, o livro de Jó, ele tem me instigado a um aprofundamento bem profundo, assim, realmente, é um estudo bem profundo, né? Como o livro requer, é um livro mais filosófico, porque é um livro que vamos passar, né, nesse estudo, vários capítulos ouvindo, lendo, ouvindo e entendendo o sofrimento de Jó, né? Na interpretação desse sofrimento, nas lições que a gente colhe de Jó a cada capítulo, a gente vai também se engrandecendo. E é assim que acontece na nossa vida, né? Nas tribulações. A gente passa, às vezes, capítulos da nossa vida ali, enfrentando algum problema, enfrentando alguma situação, tentando entendê-la, né? Mas no final, e como assim no estudo vai ser também mais nos capítulos finais do livro, a gente vai compreender de forma muito clara tudo isso que Jó está passando, assim como a gente compreende muitas vezes tudo que nós passamos na nossa vida de dificuldades, né? Então agora cada lição aí acompanhando esse sofrimento de Jó, que muitas vezes a gente sofre junto com ele, né? Imaginando toda essa história, vivendo toda essa história, a gente tira algumas lições. Hoje, então eu vou falar do capítulo 6. Nos encontros anteriores, então, foram mencionados então a fala, né, de Elifaz, que é um dos amigos que vai visitar Jó. Então, nos capítulos 4 e 5, os capítulos 4 e 5 dizem respeito à fala dele, ele faz para Jó, né? Que é um dos amigos que vai visitá-lo. E nesses capítulos, então, a gente viu que ele sugeriu, então, para Jó, que ele perdeu a fé em Deus, né? E diante daquele sofrimento que ele está vivendo, que ele tem que reavivar a fé em Deus, o que seria bem comum entre alguns humanos, né? Os humanos falhariam dessa forma com Deus. Sugeriu também que Jó estava causando o seu próprio sofrimento e que Deus, de alguma forma, estaria disciplinando Jó com aquela carga, com aquele peso de sofrimento que ele tinha entregue para Jó, tá? Em resposta, daí hoje no capítulo 6, Jó então passa a responder a Elifaz, essa manifestação de Elifaz, tá? Então, nos capítulos 6 e 7 são essa resposta de Jó. E então, Jó, nessa resposta, ele segue, como ele vinha até agora, não amaldiçoando a Deus, tá? Ele segue firme na sua fé.
tá? Mas ele demonstra todo o sofrimento pelo qual ele está passando. Ele compara o peso do sofrimento dele ao peso da areia do mar. E ele diz para o amigo Elifaz que é a única coisa que lhe resta é manifestar todo esse sofrimento, é colocar para fora toda essa dor que ele está sentindo, que ele não pode guardar para ele, que ele tem que bradar, que ele tem que falar, que ele tem que demonstrar essa dor, porque essa dor que ele está passando é imensa. Então, o que ele faz não pode querer, né, calá-lo, querer que ele se resigne imediatamente, que ele vai manifestar que essa a única forma que ele tem, que a única arma que ele tem, digamos assim, é falar do sofrimento dele, tá? E mais uma vez, então, diante de todo esse sofrimento, mais uma vez Jó ele suplica que a sua morte, né, pela sua morte, tá dizendo que dentro dele, porque ele é humano, dentro dele ele não tem mais de onde tirar forças, ele não tem mais um socorro interno que ele possa buscar para continuar forte e enfrentando todo aquele peso que ele está carregando daquela dor. Então, ele pede pela sua morte, porque ele pensa que a sua morte seria a forma de se libertar de toda aquela dor, a única forma dele se libertar de toda aquela dor. E num sinal de extrema humildade também, Jó, ele sabe que Deus confiou a ele toda aquela dor, de certa forma, né? Porque ele era um servo fiel, ele era um servo perfeito, ele era um servo correto. Então, Deus confiou a ele toda aquela dor. E num sinal de humildade, ele questiona Deus se ele realmente tem capacidade de suportar toda a dor, né? No versículo 12, que foi compartilhado ontem, do capítulo 6. Ele pergunta, né? Será que tenho a fortaleza das pedras e será de bronze a minha carne? Então, isso também é um sinal de humildade de Jó. Ele aceita aquela dor, ele recebe aquela dor, mas ele se questiona: será que eu tenho toda essa força? E mais uma vez, então, por isso que ele suplica a sua morte, né? E por fim, Jó, né? Depois desse discurso, então, de Elifaz, ele critica os amigos. A partir do versículo 14, ele passa a criticar os amigos pela falta de compaixão, pela falta de piedade deles, né, para com Jó, né, dizendo que mesmo que ele tivesse abandonado Deus, isso bem, mesmo que ele tivesse abandonado Deus, que ele não mantivesse a sua fé como ele estava mantendo, os amigos deveriam a, sentir compaixão por ele, sentir piedade por ele, entender a sua dor e acolher a sua dor, né? Que seria dever dos amigos acolher, acolhê-lo com compaixão, tentar entender com compaixão e não vir ali aconselhar ou tentar explicar o momento de sofrimento que ele estava passando, porque, né, ele estaria a lei da retribuição, né, que ele estaria pagando por alguma coisa, né, não vir com conselhos ou com pré-julgamentos ou com questionamentos, né, mas ele esperava dos amigos o acolhimento, a piedade que ele não recebeu. Então, isso ele acaba manifestando de forma bastante forte ali no capítulo 6, né? E até ele menciona que ele não está pedindo nada para os amigos. Ele não pede para os amigos viverem a dor dele ou passarem por alguma coisa ou intercederem por ele. Ele não está pedindo. Ele só está pedindo a compreensão dos amigos em relação à sua dor. E aproveitando, né, a gente se fala muito em compaixão, se fala, né, é uma ação, é um sentimento muito rico, né? Compaixão é o amor agindo, né? Ontem eu escutei essa frase, é o amor agindo. Mas a primeira ação necessária numa atitude de compaixão é ouvir o outro, é entender o que o outro realmente precisa.
sem julgamentos, sem questionamentos, sem tentar, né, achar uma solução de imediato. O primeiro A primeira ação da compaixão deve ser o acolhimento. A partir da compreensão disso, é que daí um amigo, né, ou quem esteja ali para auxiliar, vai poder efetivamente ajudar a pessoa. Se ele não ouvir, se ele não entender, se ele não fizer uma escuta atenta, né, e de coração mesmo, né, em relação à dor do outro, qualquer ajuda que for atropelada talvez atrapalhe mais, né? Como o que aconteceu com os três amigos lá que foram acolher Jó, né? Então, como é importante essa escuta, né? Esse entendimento da dor do outro. Precisamos escutar sem julgar, né? Apenas se importar, apenas nos importar com a dor do outro, ouvir, acolher. Esse é o primeiro passo eficaz aí, realmente, de um sentimento, de uma ação de compaixão, tá? Então, para mim, o capítulo 6, né, ele, como eu disse, retoma todo esse sofrimento, a manifestação de Jó acerca de todo o seu sofrimento, que a gente vai continuar acompanhando nesse livro, por mais alguns capítulos, mas eu aprendi que o sofrimento, ele é, sim, muitas vezes insuportável para quem está naquela situação. Ele é gigantesco, ele tem um peso imenso para quem está efetivamente vivendo aquele sofrimento. E que a gente, enquanto ouvinte, a gente não pode simplesmente não querer ouvir, dizer que aquela pessoa tem que guardar para ela, ou que ela não pode exagerar, que o falar, que o manifestar esse sofrimento é muito importante, tá? Para quem está sofrendo, ele precisa manifestar o sofrimento perante os amigos, né? Perante as pessoas que ele confia, mas principalmente perante Deus. Ele tem que mostrar o seu sofrimento para Deus. Ele tem que se mostrar humilde perante Deus, né? Para ele efetivamente entender a causa do seu sofrimento e o que o sofrimento vai causa não, mas o que aquele sofrimento vai trazer para ele, para onde aquele sofrimento está conduzindo ele, né? E enquanto amigos, enquanto ouvintes de alguém que nos procura para falar sobre seu sofrimento, né? Eu tentei tirar uma lição mais prática, assim, né? Então, enquanto amigos, que a gente realmente compreenda o que é compaixão, faça uma escuta atenta desses sofrimentos antes de oferecer qualquer tipo de ajuda. Que a gente compreenda que o sofrimento daquela pessoa é dela, né? Que ela está passando por aquilo e que ela tem sim direito de senti-lo, que ela tem direito de vivê-lo, que ela tem direito de falar sobre ele e que daí depois de ouvir e acolher esse sofrimento, que daí efetivamente a gente pode pensar em alguma coisa que possa ajudar, né? Mas antes não. Então, uma lição mais prática para mim seria essa, da compreensão do sentimento do outro e de que quando há o sofrimento, quando o outro está passando por esse sofrimento, que ele tem direito sim de manifestá-lo, né? E principalmente de manifestá-lo para Deus, que é quem efetivamente vai poder mostrar ali o caminho correto para ele, a mensagem que ele deve colher de todo esse momento aí de tribulação, esses momentos de tribulação, né? Por enquanto, seria isso. Podemos partilhar agora mais para a gente continuar aí discutindo sobre o capítulo 6.